salão com meu irmão, mas não tinha contato nenhum. 2001, foi isso? 2001 foi quando a gente começou a se reaproximar, a conversar, a ficar um pouco amigos, tudo pela internet. No início foi meio complicado, porque ele era amigo do meu irmão e meu irmão simplesmente não aceitava que a gente namorasse. Eu tinha na época 15 anos, e 17 para 18. Então os dois eram bem novinhos. A gente namorou, não foi muito longo, a gente ficou o quê? Uns 9 meses. Ficamos quase 10 anos sem se ver, sem se falar. E o engraçado é que realmente nesses 10 anos a gente se viu acho que 3 vezes. Ano passado nós nos vimos, em maio, eu já estava solteira. Meu irmão, ao contrário de 10 anos atrás, que morria de ciúme de mim, dessa vez parecia que fez questão de anunciar que eu estava solteira. O irmão dele veio e falou comigo para saber como é que tava e tal, e veio mexer comigo perguntando se eu tinha ficado balançada de encontrar com ele. Aí eu falei que não. Fazia 10 anos que muita coisa tinha mudado, ficou por isso mesmo. Nós não nos falamos, a gente não teve contato nenhum, mesmo depois desse reencontro em maio. Separei durante 2 vezes e todas as vezes que eu me separava, minha avó perguntava se eu não voltaria e tal. Eu dizia, não, tá namorando, que isso, não. Dizia pra tu procurar Crespinha. Dizia pra procurar Crespinha, que eu tava solteiro. Com essa lembrança da avó que comentava isso sempre. Depois que eu tava meio que em processo de separação, tudo, meio que me separando, que eu acabei conversando com meu irmão, e ele me disse que tinha conversado com a Tatiane e tudo. Um dia depois que eu me separei, eu comecei a conversar com a Tatiane via e-mail. Mas foi uma conspiração familiar. Foi, eu acho que foi ele não tudo. Sabia. Eu acho que ele deve ter dado... E aí acho que ele deu uma injeção assim de... Ela tá solteiro também. Quem conversar com ela, ela tá sabe? solteira. E aí o Márcio pegou e me mandou um e-mail dizendo, não dá corda pro Silvio, porque tu sabe que se ficar dando corda ele não vai parar, ele vai ficar te enchendo o saco, vai ficar falando. E aí que a gente voltou a se falar. A conversa, aí combinamos de nos reencontrar aqui onde nós estamos hoje. E foi rápido, né? Acho que na terça-feira A gente nós começou a falar terça e sexta-feira a gente combinou de sair pra conversar. E não nos mudamos mais até hoje, né? Parecia os dois adolescentes de 10 anos atrás, porque os dois estavam muito nervosos. A gente foi conversando e resolvemos, acho que naquele dia... tentar de novo. Tentar se aproximar de vez e ver no que ia dar. Parece que o coração bateu mais forte quando a gente se viu. A gente voltou a se falar e se ver todos os dias, né? Um mês depois, a gente marcou de viajar os dois juntos. Fomos para o Rio de Janeiro, que eram coisas que a gente não podia fazer há 10 anos atrás, né? Foi legal porque, assim, em uma semana que a gente estava junto, eu já conheci a filha dele e a gente se deu muito bem. Como meu irmão casava em março, queria esperar também passar o casamento dele, mas eu também não imaginava que ele fosse fazer uma surpresa pra mim em Santa Catarina quando a gente tava lá. Foi uma semana depois do casamento dele. Ele deixou pétalas de rosa, as alianças, uma camiseta do Inter, porque até então eu era gremista. Ela disse que no noivado ela queria ir com ela, então graças a Deus ela é mais feliz por isso. Sendo que a gente já tava morando junto, né? A gente começou a morar junto em fevereiro. O mais difícil, na verdade, foi pra ela, porque eu já tinha uma filha, né? Temia pela aceitação dela, não sabia como ela ia me tratar, mas graças a Deus foi muito tranquilo, me dei bem com ela desde o início e adoro ela, sou apaixonada por ela. E agora a gente tem a nossa casa, eu falo que a gente tá os três, que a gente tá saindo da nossa família. Ela não é minha, mas é dele, então é nossa. E a gente já mora junto, agora é esperar o casamento pra celebrar nosso reencontro depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Mesmo morando juntos, a gente resolveu casar porque
a princípio é um sonho nosso, né? De casar em igreja, tudo. Os dois, desde o início, demonstraram vontade de querer casar mesmo na igreja, fazer festa, ter junto da gente nossa família, nossos amigos, que muita gente apoiou, ajudou, deu uma mãozinha pro nosso reencontro, pra essa nossa história. Então, mesmo morando junto, que às vezes eu digo pra ele, não, mas tu já é meu marido. A gente quer oficializar tudo direitinho, como manda o costume. A ideia de curtir um ano o casamento e já encomendar já um irmãozinho ou uma pro... irmãzinha pra Isabelle, né? Pra ter um filho. Então, a gente já trabalha junto, mora junto. Trabalha junto, mora junto. Então a gente já tem essa experiência do pós-casamento, a gente já tá vivendo ela agora. A nossa ideia é dividir essa história que pra gente é tão feliz. Com as pessoas que nos rodeiam, que vão estar no casamento. Pra minha filha, o nosso filho também ver isso, acho que saiu bom lá. O povo todo vibrou. Desculpa, mas não. Não é. Tá legal que eles falaram, a gente vai dividir o momento. Bom, então a gente gostaria de agradecer a presença de todos aqui no casamento. Dizer que a gente fez tudo isso com muito carinho, com muita dedicação, a gente se empenhou bastante nisso. Quem nos rodeia sabe quanto foi trabalhoso, quanto a gente quis deixar tudo pronto. Um ano de dedicação, cuidando tudo nos mínimos detalhes, porque a festa não é só nossa. Sim. A gente está dividindo tudo isso com vocês. Então a gente espera que gostem, que aproveitem muito e que se apaixonem com a nossa história como a gente é apaixonado.